Durante quase toda a história humana, dinheiro significava algo físico: ouro, prata, terras, bens reais. Se você tivesse riqueza, ela existia no mundo material. Mas hoje, a maior parte do dinheiro simplesmente não existe fisicamente. Ele vive em sistemas digitais, bancos, contratos, dívidas e números em telas. E isso mudou completamente como a economia funciona. A maioria das pessoas ainda pensa na economia como se estivesse no ano de 1920. Trabalhar, poupar, acumular, investir, enriquecer. Mas o sistema atual não recompensa mais exatamente essas coisas. Ele recompensa a alavancagem, acesso ao crédito, controle de ativos e posição dentro de redes financeiras. E entender isso muda tudo sobre como você enxerga dinheiro, trabalho e futuro. Neste vídeo, você vai entender como a economia realmente funciona hoje, por que ela é completamente diferente de 100 anos atrás e por que quase ninguém percebeu essa mudança enquanto ela acontecia. Vamos começar pelo básico. Por milhares de anos, dinheiro era um objeto. Moedas de metal, barras de ouro, sal, gado, qualquer coisa que fosse escassa, difícil de falsificar e aceita socialmente. Isso significava que a economia era naturalmente limitada. Não dava para simplesmente criar mais dinheiro do nada. Para alguém ficar mais rico, outra pessoa geralmente precisava perder riqueza. Era um jogo muito mais rígido. Isso começou a mudar quando surgiram os bancos modernos. Em vez de guardar ouro em casa, as pessoas passaram a depositar em instituições financeiras, que emitiam recibos representando aquele ouro. Esses recibos começaram a circular como dinheiro. Mas em algum momento, os bancos perceberam algo poderoso. Nem todo mundo retirava seu ouro ao mesmo tempo. Então eles passaram a emprestar mais recibos do que ouro realmente possuíam. Assim nasceu o sistema bancário moderno e, junto com ele, a criação de dinheiro por meio de crédito. Esse foi o primeiro grande salto. Dinheiro deixou de ser apenas algo físico e passou a ser também uma promessa, uma dívida, um contrato. Isso cria um mundo estranho. De um lado, você tem uma economia produtiva, baseada em trabalho, salários e consumo. Do outro, você tem uma economia financeira, baseada em crédito, juros, alavancagem e valorização de ativos. E essas duas camadas não crescem no mesmo ritmo. A financeira cresce muito mais rápido. É por isso que casas, terrenos e ativos sobem de preço muito mais rápido do que salários. Não é apenas inflação. É porque eles viraram instrumentos financeiros. Não são mais apenas lugares para morar ou produzir. São reservas de valor, apostas de longo prazo, colaterais para crédito. E isso muda completamente a lógica do mercado. 100 anos atrás, comprar uma casa era principalmente uma decisão de moradia. Hoje, para muitas pessoas e instituições, é uma decisão financeira, um ativo dentro de um portfólio, um instrumento de alavancagem, algo que pode ser usado para gerar mais crédito, mais investimento, mais expansão. Agora vamos falar sobre o papel do endividamento. No sistema antigo, dívida era algo perigoso, um risco pessoal, um problema a ser evitado. No sistema atual, dívida é literalmente o combustível da economia. Sem crescimento de crédito, não há crescimento econômico sustentado. Empresas se expandem com dívida, governos operam com dívida, pessoas compram casas, carros e educação com dívida. O sistema inteiro depende de rolar dívidas continuamente. Isso não significa que dívida seja boa ou ruim por si só. Significa que ela virou estrutural. O crescimento econômico moderno não acontece porque alguém acumulou ouro, mas porque alguém tomou crédito, investiu, expandiu, contratou e gerou novos fluxos financeiros. Mas isso também cria fragilidade. Quando confiança cai, crédito trava. Quando crédito trava, investimentos param. Quando investimentos param, empregos desaparecem. E quando isso acontece em larga escala, surgem crises financeiras. Não porque não exista riqueza no mundo, mas porque os sistemas que permitem que essa riqueza circule entram em colapso temporário. Agora pense nisso. Se dinheiro é criado por dívida e crescimento depende de mais dívida, então o sistema precisa crescer continuamente para continuar funcionando. Ele precisa de mais crédito amanhã do que hoje, mais consumo amanhã do que hoje, mais expansão amanhã do que hoje.
Isso cria um modelo estruturalmente dependente de crescimento. É por isso que recessões são tão perigosas. Não porque o mundo ficou menos produtivo de repente, mas porque o fluxo financeiro desacelera, as engrenagens param, e quando isso acontece, o impacto é real: desemprego, falências, cortes de investimento, retração social. Agora vamos falar de outra mudança profunda: a separação entre trabalho e riqueza. Durante grande parte do século passado, o caminho para a prosperidade era relativamente direto: estudar, trabalhar, subir na carreira, poupar, comprar ativos, construir patrimônio. Isso ainda funciona para algumas pessoas, mas deixou de ser a regra para a maioria, porque hoje grande parte da riqueza não vem do trabalho direto, mas da posse de ativos financeiros que se valorizam com o tempo. Se você possui ativos, o sistema trabalha para você. Se você depende apenas de salário, você precisa correr atrás de um sistema que se move cada vez mais rápido. Isso não é uma falha moral, não é preguiça, não é falta de esforço. É uma mudança estrutural na arquitetura da economia. O sistema recompensa quem está posicionado dentro dele, não apenas quem produz valor diretamente. Isso também explica por que a desigualdade cresceu tanto nas últimas décadas. Não porque algumas pessoas ficaram mais produtivas, mas porque os ativos cresceram muito mais rápido do que os salários. Quem já possuía ativos se beneficiou, quem não possuía ficou para trás. Agora vem a parte que quase ninguém discute. O dinheiro moderno não é apenas uma ferramenta econômica. Ele é uma ferramenta política, social e psicológica. Ele organiza comportamentos, incentiva decisões, molda trajetórias de vida. Ele define o que é considerado sucesso, estabilidade e segurança. Quando tudo gira em torno de crédito, dívida e ativos, as pessoas passam a organizar suas vidas em torno disso também. Escolhem carreiras com base em retorno financeiro, atrasam decisões pessoais por causa de estabilidade econômica, medem sucesso por patrimônio líquido. E isso muda não apenas a economia, mas a cultura inteira. Agora vamos juntar tudo. O sistema antigo era baseado em escassez física. O sistema atual é baseado em expansão financeira. O antigo premiava produção direta, o atual premia acesso a capital. O antigo limitava crescimento naturalmente, o atual depende de crescimento constante para não entrar em crise. Isso não significa que o sistema atual seja necessariamente ruim. Ele permitiu avanços tecnológicos, crescimento populacional, aumento de produtividade, expansão de infraestrutura, globalização, inovação em escala sem precedentes, mas ele também criou vulnerabilidades estruturais que não existiam antes. Hoje, crises não surgem apenas por falta de recursos, mas por colapsos de confiança, crédito e liquidez. Não é falta de comida que gera crise, é falha nos sistemas que permitem que comida seja produzida, financiada, transportada e vendida. E isso nos leva à pergunta mais importante: se a economia não funciona mais como antes, por que continuamos pensando como se funcionasse? Por que ainda usamos modelos mentais de poupança, esforço, trabalho e recompensa que foram criados para um sistema completamente diferente? Por que ainda julgamos sucesso individual como se todos estivessem jogando o mesmo jogo econômico, quando claramente não estão? Entender como a economia moderna realmente funciona não é sobre ficar pessimista, é sobre ficar consciente. É sobre parar de jogar um jogo sem conhecer suas regras. É sobre tomar decisões financeiras, profissionais e pessoais com base no sistema real, não no sistema que existia 100 anos atrás. Isso muda como você pensa sobre carreira, sobre investimento, sobre risco, sobre estabilidade, sobre futuro. Porque hoje, mais do que nunca, riqueza não é apenas o que você produz, é onde você está posicionado dentro do sistema. E o sistema não funciona mais como antes. Ele funciona com crédito, com ativos, com redes financeiras, com alavancagem, com confiança, com expectativas de crescimento futuro. Ele funciona menos como uma fábrica e mais como um ecossistema financeiro interconectado. Se você entender isso, você não controla a economia,
mas você passa a navegar nela melhor. Você para de lutar contra a corrente e começa a enxergar onde ela está te levando. E isso, hoje, é uma das formas mais poderosas de inteligência financeira que alguém pode ter.